Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Continuando os estudos do livro Missionários da Luz, nós estamos no capítulo 13º, Reencarnação, e estamos aqui no final da explicação do Alexandre para André Luiz sobre a ligação que vai acontecer do espírito Segismundo, no embrião, que vai ser gerado aqui na noite que eles estão, que haverá essa ligação. E Alexandre está dando várias explicações para André Luiz sobre o processo todo, a importância de todo esse processo, do acompanhamento, dos espíritos que estão ali acompanhando, que são especializados nesse assunto, e que está falando para André Luiz sobre o processo de entorpecimento que passa o espírito ao se aproximar ali do momento, da ligação dele. Ele passa por um processo de entorpecimento das lembranças, de toda aquela ligação que existia entre o espírito e o espírito do pai, da mãe, da família que ele vai ser recebido. Então o espírito passa por um entorpecimento de todos esses sentimentos, dessas lembranças, como se isso fosse se apagando, da memória dele. E ele vai ficando, pelo que eles relatam aqui, ali meio adormecido, meio sonolento. E nessa parte que nós paramos semana passada, onde o André Luiz pergunta, não teremos aqui um fato semelhante à morte física na crosta? Alexandre sorriu e aqueceu e respondeu, sem dúvida, desde que consideremos a morte do corpo carnal como simples abandono de envoltórios atômicos terrestres. Reconheci, porém, que a hora não comportava longas dissertações, e vendo que o meu bondoso instrutor fixava a atenção nos construtores, abstive-me de novas interrogações. Seguido pelos amigos, Alexandre aproximou-se de Segismundo e falou-lhe, bem-humorado. Então, mais forte? E acariciando-lhe a face, acrescentou, você deve estar satisfeito. É chegado o momento decisivo. Todas as nossas expressões de reconhecimento a Deus são insignificantes diante da nova oportunidade recebida. Então, vejam que Alexandre, sempre no sentido, as palavras dele para o Segismundo, sempre são no sentido de incentivo, de levantar a moral, de incentivar, porque ele se encontrava meio, aparentemente, meio desestimulado, meio triste com a situação, ali até cansado, de tudo aquilo, mas as palavras de incentivo, para que ali o ânimo voltasse a ele, sempre são, pelo que acompanhamos, as palavras sempre são nesse sentido, de incentivar, porque eles estarão acompanhando, na verdade, continuarão acompanhando, Aí ele fala, sim, falou Segismundo, arquejante, estou grato, mas não se esqueçam de mim, com o auxílio necessário. E olhando, você veja que Segismundo não tinha ainda, como nós, não só ele, mas é uma situação muito comum isso, não tinha ali a plena confiança que os espíritos acompanhariam ele, que estariam ajudando ele, Então ele fala, não se esqueçam de mim, já pedindo socorro, já antecipadamente. E olhando angustiosamente para o meu orientador, observou inquieto. Tenho receio, muito receio. Alexandre sentou-se paternalmente ao lado dele e disse-lhe com ternura,
Não asile o monstro do medo no coração, quer dizer, não agasalhe, não retenha, não fique com o monstro do medo no coração. A hora é de confiança e coragem. Ouça, Segismundo, se você guarda alguma preocupação, divida conosco os seus pesares. Fale de tudo o que constitua dificuldade em seu íntimo. Abra sua alma, querido amigo. Lembre-se de que o instante da passagem definitiva de plano se aproxima. Torna-se indispensável manter o pensamento puro, lavado de todos os detritos. O interlocutor deixou cair lá algumas lágrimas e conversou com esforço. Sabe que empreendi pequenina obra de socorro nas cercanias de nossa colônia espiritual. A obra foi autorizada pelos nossos maiores e, apesar do bom funcionamento, sinto que não está terminada e que tenho em sua estrutura grandes responsabilidades. Não sei se fiz bem, pedindo agora o retorno à crosta do mundo, antes de consolidar meu trabalho. Entretanto, reconheci que para seguir além, precisava reconciliar-me com a própria consciência, buscando os adversários de outro tempo, a fim de resgatar minhas faltas. E enquanto o instrutor e os demais amigos o acompanhavam em silêncio, Segismundo prosseguia. Foi por isto que insisti tanto pela obtenção de minha volta. Como poderia conduzir os outros à plena conversão espiritual, diante dos ensinamentos do Cristo, sem haver pago minhas próprias dívidas? Como ensinar os irmãos sofredores, sofrendo eu mesmo, dolorosas chagas em virtude do passado cruel? Agora, porém, que se aproxima o recomeço difícil, tortura-me o receio de errar novamente. Quando Raquel e Adelino voltaram, prometeram-me amparo fraternal, e estou certo de que serão dois benfeitores para mim. No entanto, afligem-me receios e ansiedades ante o futuro desconhecido. Valendo-se da pausa que se fizera naturalmente, Alexandre tomou a palavra com franqueza e otimismo. Não adianta inquietar-se tanto, meu amigo. Desprenda-se de suas criações aqui. Todas as nossas obras, efetuadas de acordo com as leis divinas, sustentam-se por si mesmas e esperam-nos em qualquer tempo para a colheita de saborosos frutos, de alegria eterna. Somente o mal está condenado à destruição, e apenas o erro necessita laborioso processo de retificação. Esteja, portanto, calmo e feliz. Sua insistência pelo regresso atual aos círculos terrenos foi muito bem lembrada. O resgate do desvio de outra época concederá ao seu espírito uma luz nova e mais brilhante. Persevere no seu propósito. Valer-se da escola, receber-lhe a orientação sublime, assenhorar-se-lhe dos benefícios, representa a maior felicidade do aluno fiel. Assim, pois, Segismundo, a sua felicidade de voltar agora à esfera carnal é muito grande. Lave a sua mente na água viva da confiança em Deus e caminhe. Para a nova experiência, você não pode levar senão o patrimônio divino já adquirido com seu esforço para a vida eterna, constituído pelas ideias enobrecedoras e pelas luzes íntimas que o seu espírito já conquistou. Não se detenha, desse modo, em lembranças dos aspectos exteriores de nossas atividades nesse plano. Persistir em semelhantes estados da alma poderá trazer consequências muito graves, porquanto a sua inadaptação perturbaria o desenvolvimento fetal e determinaria a morte prematura do seu novo aparelho físico. No período infantil, não se prenda a receios pueris.
É verdade que você deve e precisa pagar, mas em sã consciência, qual de nós não é devedor? Com tristeza e abatimento, nunca resgataremos nossos débitos. É indispensável criar esperanças novas. Vejam que importante que esses esclarecimentos do Alexandre, né? Ele se encontrava ali, Segismundo se encontrava triste, abatido, né? Até um pouco, talvez, arrependido de ter pedido a reencarnação, porque ele estava, como ele mesmo falou, ele estava fazendo um trabalho ali no plano espiritual, mas ele fazia o trabalho com sentimento de culpa, porque ele sabia desses erros que ele tinha que corrigir. Ao mesmo tempo, né, essa correção só poderia ser feita com o retorno dele à matéria. Então ele está nessa impasse, se poderia continuar mais um pouco no plano espiritual, ou se ele pediu o retorno no momento certo, se não erraria novamente. Então ele estava nesse impasse. E essas palavras muito confiantes e ajudando ele, né, incitando ele ao bom ânimo, à esperança, à confiança de Alexandre, é que dava a ele ali um pouco mais de ânimo. E aí, a importância que o Alexandre diz aqui no final, né, com tristeza, com abatimento, podemos até, no momento da gestação, morrer ali o corpo, né, o feto, o embrião, depois o feto, depois o bebê, ter a morte até, dependendo do sentimento que o espírito que habita naquele corpo, que vai usá-lo, né, na encarnação, utilizá-lo como instrumento, dependendo dos sentimentos que aquele espírito pode passar para aquele embrião, para aquele feto, pode até levar à morte. E na infância também, esse sentimento muito, muito persistente, né, vai atrapalhar ali o desenvolvimento. Independente disso, como ele fala aqui, quem de nós não erra? Quem de nós não é devedor? Alexandre diz para ele, todos somos. Então, para que momentaneamente isso fique ali esquecido, para que ele possa retomar essa encarnação e cumprir ali tudo o que é prometido, e com a presença dos espíritos superiores que estarão ajudando ele, né, protegendo ele, a família, tudo mais. Então é importante, né, essas informações e elucidações que todos recebemos aqui. A maioria, né, uma boa parte de nós recebe quando reencarna, outra não, né, dependendo da condição de cada espírito. Não é toda reencarnação, não são todas que passam por esse processo que nós estamos vendo aqui nessa lição, mas independente disso, se não sendo, mesmo que não sejam ali acompanhamentos tão intensos como este, sempre a orientação é dada para nós de alguma maneira, e somos acompanhados também por espíritos que nos querem bem e nos protegem diante dessas dificuldades e nos orientam com conversas iguais a essas aqui que a gente está acompanhando. Nós vamos ficando por aqui hoje. Semana que vem nós continuaremos desse ponto, vendo mais pontos importantes desses diálogos que acontecem aqui. Fiquem todos em paz, tenham todos uma ótima semana. Deus abençoe a todos nós.